Boa noite, candidato, seja bem-vindo. Boa noite. O senhor colocou as esperanças, suas esperanças eleitorais no início da propaganda na TV. Foi quando a vantagem da sua adversária aumentou. O que deu errado, candidato? Olha, pesquisa é uma coisa que fotografa um momento, fotografa um instante, não é um filme. Né? A campanha eleitoral de verdade está acelerando agora, e que nós estamos no último mês de campanha, de fato. Aí é que as pessoas vão fazer sua cabeça. Né? Pesquisa é fotografia do instante, como em outros instantes eu estava na frente, outros instantes estava atrás. O fundamental agora é trabalhar para mostrar para as pessoas quais são as nossas propostas, as nossas ideias para o Brasil. E eu estou muito confiante, Cristiane, porque já é minha 9ª campanha. Eu nunca vi pessoas na rua tão afetivas, tão engajadas, tão esperançosas de que a gente possa vencer. Eu estou confiante que isso vai acontecer. Parece que essas pessoas às quais o senhor se refere estão mais confiantes que, aliás, muitos dos seus colegas de coligação. Muitos não têm aparecido com o senhor na campanha. O que está acontecendo? Não, olha, qualquer lugar que eu vá, no Brasil inteiro, sempre tem o pessoal que está batalhando ao meu lado. Isso é no Brasil inteiro. Cada um está fazendo sua candidatos a campanha. governador, alguns parece que preferiram aparecer sozinhos, sem fazer menção à sua candidatura. Olha, inclusive não é permitido a um candidato a governador, a um candidato ao senador, ao Senado, promover uma candidatura nacional. Você tem o risco de perder o tempo de televisão por um equívoco dessa natureza. É muito limitado o que candidatos locais podem fazer em função, na TV, no horário eleitoral, em função da campanha nacional. Alguns analistas dizem que a campanha do senhor nem parece de oposição. O senhor chegou a colocar uma foto sua ao lado do presidente Lula, exibir isso na televisão. Qual é, afinal, a bandeira da oposição? Não teve nada a ver com coisa de ser oposição. O que dizia lá era outra coisa. É que o Lula tinha uma história, como eu, como outros. E que a Dilma não tinha essa história. Era uma pessoa desconhecida, não tinha disputado a eleição, não tinha uma história realmente conhecida, não era uma pessoa conhecida e experimentada na política, como é o Lula, como sou eu. Foi só isso. Está longe de ser qualquer espécie de agrado. É apenas uma constatação. Mas por que, então, candidatos, partidos de oposição, DEM e PSDB, hesitaram tanto em fazer oposição? Porque o Lula, veja, uma coisa é o que se fez quanto no Congresso, é que o PSDB tem um estilo que não é o de jogar no quanto pior melhor, quando está na oposição. Trabalha pelo Brasil. Se tem alguma coisa do governo que presta, o partido apoia. Não faz aquela oposição, sabe, de terra arrasada. Isso não é feito. Logo, às vezes isso é confundido com suavidade na oposição. Na verdade, a oposição não pode jogar contra o Brasil. Quem tinha experiência do quanto pior melhor é o PT. O PT não permitiu votar a favor de Tancredo Neves, quando ele se elegeu, não homologou, assim, foi contra a atual Constituição, foi contra o Plano Real, foi contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, votou contra o Fundef, que era mais dinheiro para a educação nas regiões mais pobres do Brasil. Enfim, votou contra tudo na linha do quanto pior melhor, quando era oposição. O PSDB no governo do PT não fez a mesma coisa. Candidato. Então isso às vezes é confundido com tibieza, com fraqueza da oposição. Não, é espírito público. Candidato, é evidente que nós estamos discutindo aqui suas táticas eleitorais. As 3 primeiras perguntas foram em relação a isso. Aparentemente ela não está funcionando. Isso que o senhor disse de suavidade e tibieza, aparentemente é o que está sendo passado não para o da público. campanha. Eu estava dizendo suavidade e tibieza porque ela falou do PSDB no governo, durante o governo, nos anos anteriores. Agora nós estamos Ela falou em fazer oposição. numa campanha eleitoral. A campanha eleitoral, para mim, não é algo para você ficar estrebuchando, para ficar, sabe, espumando. É para ir apresentando, pouco a pouco, as ideias, é apresentar aquilo que foi feito, sem mistificação, porque as coisas que estão apresentando, que eu fiz de verdade. No caso, por exemplo, da candidata do PT, atribuem a ela coisas, inclusive, que ela não tem nada a ver, porque é uma coisa que está sendo construída, ir mostrando. E eu tenho plena confiança de que essa campanha na TV, mais outras coisas, porque campanha não se resume à televisão, vai nos levar, William, a uma virada e a vitória. Eu estou convencido disso, sinceramente. E eu raciocino nesses termos.
Eu tenho mais uma pergunta sobre problemas na sua campanha. No inquérito do Mensalão do DEM de Brasília, por exemplo, a Polícia Federal... Só posso completar a pergunta? Sim. A Polícia Federal chama o ex-governador de chefe de uma organização criminosa. Ele pertenceu ao DEM, um partido tradicionalmente aliado ao PSDB, como todas as pessoas interessadas em política sabem. Nós podemos assumir que isso prejudicou a sua campanha? Eu acho que não. Mas já que você tocou no assunto criminoso, deixa eu tocar no outro assunto. Hoje veio a público um fato criminoso. Qual foi? O sigilo fiscal da minha filha foi quebrado num ato criminoso. No ano passado, prefeito de exploração política, até porque blogs sujos da campanha do PT, que eles usam muito isso, já estavam pondo dados do ano passado. Não porque tem algum problema, ela é ficha limpa, não tinha problema nenhum. Mas eles começaram a pôr já naquela época. Ela até me disse, olha, eu acho que devem ter andado espionando os meus dados, porque aí são só coisas que estão no imposto de renda, perfeitamente declarado, não houve, nunca caiu na malha, nem nada parecido. Então, este é um ato criminoso, já há vários que tiveram seus sigilos quebrados. Prefeito político eleitoral, e outros terão sido por outros motivos, mas nesse caso é claríssimo. E é um jogo, a meu ver, sujo, é um jogo baixo. Aliás, utilizar filho dos outros para ganhar a eleição, eu só me lembrava do Collor ter feito isso com o Lula. Lembra? O Collor utilizou uma filha do Lula, a turma do Collor, montou essa história para ganhar do Lula. Em 89 o Collor ganhou. Agora, a turma da Dilma está fazendo a mesma coisa, pegando minha filha, que não faz política, que é uma mãe de 3 crianças pequenas, que trabalha muito para criar as crianças juntos, para poder viver, meter nesse jogo político sujo, né, para me chantagear, porque tem preocupação quanto à minha vitória. Eu não tenho nenhum problema nesse sentido. A Dilma, aliás, está repetindo aquilo que o Collor fez e mais. Agora, o Collor está do lado dela. Quem sabe ele tenha transferido a tecnologia. O candidato à Receita está dizendo em Brasília que essa quebra de sigilo foi feita a pedido da sua filha. É mentira, mentira descarada. Mentira descarada. E agora, você sabe, esse pessoal mente, eles são profissionais da mentira. Então, são profissionais da mentira. Mente e diz qualquer coisa. Tem que provar isso. Candidato, vamos voltar à pergunta anterior do William sobre o Mensalão do DEM. Eu achei importante fazer esse esclarecimento, porque esse assunto está circulando, entrou o assunto de criminoso. Criminosos são esses que estão usando a campanha, estão usando questões, atacando família, para efeito de colher dividendos eleitorais. Inútil. Inútil, porque estão trabalhando em cima de gente ficha limpa. Mas esses gestos são criminosos. Se eles fazem isso na campanha eleitoral da Dilma, imagina o que vão fazer se ganharem as eleições. Imagina o que fariam se ganhassem. Ainda bem que a minha expectativa é de eu ganhar. Em relação ao Mensalão do DEM, a pergunta que eu fiz para o senhor. O Mensalão do DEM teve menos volume, de toda maneira, que o Mensalão do PT. Menos gente. Segundo, teve uma diferença. O pessoal do Mensalão foi expulso. O Mensalão do DEM foram todos mandados embora do DEM. No caso do PT, continua mandando, como o Zé Dirceu. O Zé Dirceu é um dos comandantes da campanha da Dilma, cogitado, inclusive para fazer parte do governo dela, e era o chefe, aliás, de toda aquela quadrilha de 37, 38 pessoas que foram denunciadas pelo Ministério Público ao Supremo Tribunal Federal, ele era o chefe de tudo. E está aí, da mesma maneira que outros estão se candidatando, fazendo, etc. Não foi praticamente só o Delúbio saiu depois de muito tempo e ainda, digamos assim, tem proximidade muito grande. No do DEM, pelo menos, foi todo mundo mandado embora e mais ainda, tinha um volume, um alcance muito menor. Vamos seguir adiante com perguntas um pouco mais conceituais. Falamos bastante da política diária. Por exemplo, o governo do qual o senhor fez parte, aliás, não só o governo federal, mas está na tradição do PSDB uma visão de privatização de ativos estatais, que viraram alvo do PT e sumiu da propaganda tucana. O PSDB hoje tem vergonha das privatizações? Não, é porque não tem privatização no caminho. Não tem privatização. Não tem nada mais para privatizar? Não. O caso mais bem sucedido de privatização no Brasil foi telecomunicações, que o Lula já elogiou, que a Dilma já elogiou, que todo mundo elogia, porque uma coisa é quando eles fazem campanha e outras é quando estão trabalhando. Foi altamente elogiada. Não fosse aquilo que foi feito pelo governo Fernando Henrique, não teria tanto celular e tanto telefone no Brasil. Eu declarava imposto de renda
telefone no imposto de renda, porque era uma raridade, lembra? Valia uma fortuna. Quer dizer, no eventual governo do senhor não privatizaria nada? Não tem o que privatizar no horizonte. Agora, o governo Lula privatizou 2 bancos mais. Não refez nada do que tinha antes. Eles usam isso como campanha eleitoral. Agora, eles fizeram um tipo de privatização. Sabe qual é? De entregar, por exemplo, os Correios, que era uma empresa eficiente, para grupos políticos, que ficam lá montando negócios. É um escândalo atrás do outro. Ou seja, usa o Correio para fins privados. Eu, no governo, vou usar o Correio para fins públicos. Essa privatização que tem hoje no Brasil, ela é muito pior do que qualquer outra, porque você tem uma Petrobras, você entrega a diretoria disso, a diretoria daquilo, para tal político ou para tal grupo de políticos, né, que vão aproveitar a Petrobras ou para fazer negócios, ou para favorecer os amigos e tudo mais. E isto se espalhou por toda a administração. O que eu vou fazer? Eu vou desprivatizar, nesse sentido, toda a administração pública, inclusive as empresas. O que é público vai continuar público e não sendo usados por políticos num loteamento. Veja, isso aí não tem nada a ver. Posso pedir sua licença, que nós estamos chegando à metade da entrevista? Temos mais 10 minutos logo depois do intervalo. Legal. Fique aqui conosco, por favor. Nós voltamos daqui um instante. Até já.